Boa noite, irmão Edilson. Boa noite. Está me ouvindo bem? Tô sim. Tô, Rafael. Boa noite. Perfeito, boa noite. Algumas mudanças aqui no Zoom, mas estamos iniciando mais um estudo aqui do Projeto Pomone. Sejam todos bem-vindos. Eu já fiz aqui a minha oração, nós temos um tempo aqui limitado nessa conta free, então vamos aqui direto ao assunto desta noite. Vamos lá. O senhor está visualizando aí a apresentação, o PowerPoint? Sim. Ótimo. Joias e adornos, o exterior reflete o interior. É o estudo que nós temos aqui. Quero indicar a todos este livro do Ángel Manuel Rodrigues, o Ángel Manuel Rodrigues, O Uso de Joias na Bíblia. Esse livro aqui é uma referência nesse assunto do uso de joias. Poucas denominações cristãs se dedicam realmente a orientar os seus membros em relação a esse aspecto e os aspectos mais gerais da modéstia cristã. O assunto das joias não está isolado, né? Ele faz parte de um contexto maior. Aqueles que estão familiarizados com as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a crença fundamental sobre a conduta cristã, que trata ali da alimentação, trata dos hábitos, né, da recreação, do vestuário, e incluindo também a questão das joias, né? Então, fica essa sugestão. O livro Nisto Cremos, iremos citá-lo hoje aqui neste estudo. Livros do Espírito de Profecia e, principalmente, as Escrituras Sagradas, né? Para quem acha que esse tema não é abordado na Bíblia, está muito enganado, né? Temos várias passagens sobre esse assunto, certo? Então vamos começar com a primeira delas. Salmo 66, verso 18, na tradução Almeida Revista e Atualizada. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O Senhor não me teria ouvido. Então existem coisas que nos separam de Deus, né? Inclusive que impedem que as nossas orações cheguem até Deus. O pecado e, aqui mais especificamente, a vaidade, que a vaidade é uma forma de pecado, né? É o pecado do eu, o orgulho, né? Então, precisamos afastar a vaidade de nossas vidas se queremos ser ouvidos por Deus. Muitas vezes, cristãos não têm uma experiência satisfatória, não se sentem ouvidos, né? Se sentem desestimulados a orar, porque não estão retirando de suas vidas aquilo que causa separação entre nós e Deus. Então, a vaidade precisa ser removida. Olha, já que estamos falando da modéstia cristã, assim, num contexto mais geral, eu trago aqui um princípio, né? Não vamos falar hoje sobre o vestuário, mas quero deixar esse princípio aqui de modéstia cristã, que tem, com o passar do tempo, se obscurecido. Ô, irmão Edilson, essa calça aí que o senhor está vendo aí na foto, isso aí é de homem ou de mulher? Essa calça aqui, essa azulzinha aqui, né? É. Isso pra mim é de homem, né? É de homem, mas a gente tem que ficar olhando, reparando, analisando, né? Não é algo assim tão É óbvio, porque né? aqui tá bem pequenininho. Pois é, pois Ô, é. Então, Rafa, o slide não está aberto. mas o irmão Edilson está vendo, ué. Eu tô Não, vendo, ele tá, está mas não tá vendo o aberto, tá? Eu slide tô do vendo lado. no...
Como assim? Não está projetando. Bem, então vamos lá. Vou fechar aqui. Acabaram de ocorrer umas atualizações aqui no Zoom, e isso pode ter influenciado. Então eu vou abrir aqui de novo. E agora? Sim, agora sim. Tenta passar. Tudo bem, aqui o texto que nós acabamos de Isso, agora analisar. foi. Isso, estamos aqui neste slide. Certo? Então existe uma tendência na moda, né, de eliminar as distinções entre os sexos, né? Eles preferem o termo gênero, né? Eles querem deixar a coisa muito mais assim nublada, nebulosa. E isso é uma obra de Satanás. Por quê? Aqui nós temos um princípio divino de modéstia cristã, na versão King James. A mulher não vestirá aquilo que pertence a um homem, e um homem não vestirá a veste de uma mulher, porque todos os que fazem isso são uma abominação para o Senhor teu Deus. Então, um princípio de modéstia cristã extremamente importante, né, que deve haver ali uma clara distinção entre os sexos no que diz respeito ao vestuário. Toda a nossa conduta, né, toda a nossa vida tem que ter aí essa distinção, certo? Então, um cristão, um homem, um varão de Deus, não deve usar jamais uma calça como essa daí, certo? Não vou nem entrar aqui no mérito se a mulher deve usar calça ou não. A gente não entra nesses pormenores. E eu fiz questão aqui de trazer uma calça supostamente masculina para fazer essa reflexão, porque nós homens não estamos isentos, de cometer erros, de falhar no que diz respeito à modéstia cristã, certo? Então precisamos estar muito atentos quanto a isso, ok? Mas eu só trouxe esse texto aqui porque o assunto das joias faz parte deste contexto maior da modéstia cristã, e a modéstia cristã está inserida num contexto maior ainda, que é o da conduta cristã. Uma das crenças fundamentais, repetindo, é o da conduta cristã. Temos lá no livro Nisto Cremos, um livro muito importante, todos deveriam ter e ler esse livro. Ok, então, avançando, como eu estava dizendo, temos muitos textos na Bíblia, né, com princípios importantes relacionados a joias. E, mais uma vez, eu quero aqui mostrar quem acabou de chegar, né, o livro do teólogo Ángel Manuel Rodrigues, ou Ángel Manuel Rodrigues, O Uso de Joias na Bíblia. Só um instantinho, irmãos. Aí, irmãos. Então, neste livrinho aqui, olha só o que o teólogo Ângelo Manuel Rodrigues, no capítulo 10, Razões para a Norma Bíblica acerca das joias. Olha o que que ele diz. Dificilmente encontramos uma razão explícita dada pelos escritores bíblicos para a norma acerca das joias. Ponto. Com efeito, raramente encontramos uma justificativa bíblica para alguma ordem específica do Senhor. Como o Deus do concerto, ele informou ao seu povo o que espera dele em termos de como relacionar-se com ele e uns com os outros. É principalmente através da análise teológica que somos capazes de descobrir algumas das razões para aquilo que o Senhor requeria de seu povo.
No caso das joias, uma série de conceitos associados a elas proporciona algum entendimento sobre a utilidade da norma. Compreende, irmãos? Então, assim, você não vai encontrar uma passagem bíblica explícita, assim, no que diz respeito à razão de não devermos usar joias. Não usem joias por isso, isso e aquilo outro. Você não vai encontrar esse tipo de apontamento. Como também você não vai encontrar acerca aí de muitas normas bíblicas, né, normas divinas, você não vai encontrar uma razão assim explícita. Mas, a partir da leitura, né, da interpretação de várias passagens, nós podemos fundamentar, sim, uma crença, certo? Uma crença fundamental, como é essa aí da conduta cristã. Então, olha só, caso de Jacó, hein? Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Temos aqui uma pintura, né, ilustrando esse momento. Irmãos, joias, pinturas relacionadas à idolatria. Nós vamos encontrar, então, várias passagens a partir aqui do Gênesis e até o Apocalipse. Isso é bem ilustrativo. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar aí, de forma pontual, algumas passagens trazendo esse conceito. Ou seja, quando o povo está apostatado, ele está com joias, está com argolas, braceletes, adornos. Quando o povo vai se consagrar, então ele se livra daquilo, certo? Então esse é um conceito extremamente importante, né? Depois de Jacó, nós temos a experiência do povo de Israel. E se essa passagem aqui não servir para quem, né, for acompanhar, assistir essa palestra, se essa passagem aqui não servir para te convencer, eu não sei mais o que poderá te convencer, ok? Que olha só. Deus dizendo, Yahvé dizendo ao povo: Eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado. E quando o povo ouviu essa má notícia, entristeceu-se, e nenhum homem pôs sobre si os seus ornamentos. O povo é taxado por Deus como obstinado, e aí eles não têm coragem ali de colocar os seus ornamentos, seus brincos, enfim. O Senhor, pois, havia dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Vós sois um povo obstinado. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Por isso, agora, tira de ti teus ornamentos. Ordem de Deus. Tira de ti teus ornamentos, para que eu saiba o que fazer contigo. E os filhos de Israel tiraram de si os seus ornamentos junto ao monte Horebe. Êxodo 33, 3 a 6. Povo obstinado, povo rebelde, povo apóstata, estavam com seus brincos, estavam com seus ornamentos. Foram se consagrar a Deus, tiraram as argolas, tiraram os ornamentos, como já tinha acontecido lá com a família de Jacó, certo? E aqui para que não fique claro, temos uma ordem direta de Deus. Tira de ti teus ornamentos. Não é apenas um líder, um patriarca, é o próprio Deus, Yahvé, ordenando ao seu povo: tira de ti os teus ornamentos. Mais à frente, na história do reino de Israel, né, aquelas 10 tribos do norte, nós sabemos que Acabe escolheu se casar com uma rainha dos Sidônios, a rainha Jezabel, uma rainha idólatra. E ela promoveu o culto a Baal lá no reino de Israel. E ela depois é mencionada no livro
do Apocalipse, lá na carta a Tiatira, como um grande exemplo, né, da união entre o Estado e a igreja. Quando ocorre essa união, sempre é a igreja que acaba dominando o Estado. Jezabel representando a igreja, a religião falsa, que dominava Acabe, representando ali o Estado, né, o governo civil. E então o governo civil sendo um instrumento de perseguição da falsa religião, certo? Então, essa aí é a história, resumidamente, de Jezabel e Acabe. No fim ali de Jezabel, né, o Acabe já havia sido morto, né, em batalha, enfim, foi ferido, depois ele morreu. Ela estava sozinha no palácio, e aí Jeú chegou a Jezreel, ou Jezreel, né? Jezabel ouviu a respeito, ela ficou sabendo que Jeú, né, que iria ali assumir o trono, após a morte de Acabe, estava a caminho. Então, o que que ela fez? Ela pintou a face, ela se maquiou, ataviou a cabeça e olhou por uma janela. E depois nós sabemos perfeitamente, né, que Jeú chega ali perto do palácio, ele grita, né, quem está comigo aí? Ou seja, quem está do meu lado? E aparecem ali uns dois eunucos, e ele fala, olha, atirem essa mulher daí para baixo. E Jezabel é lançada abaixo, ela é pisoteada pelos cavalos, morre ali, os cães comem a carne dela, mas deixam ali as unhas, né, pintadas ali, né, que ela havia se pintado. Então, não existe nenhuma passagem na Bíblia supérflua. Existe uma lição a ser extraída daí, né? Mais uma vez, pinturas, joias, né, sendo associadas à idolatria, ao paganismo, certo? Vamos lá. Aqui, avançando sobre Jerusalém. O uso de joias e o caos espiritual. Então, apostasia, rebelião, obstinação, né? Povo obstinado, povo de Israel lá no deserto. E temos aqui o caos espiritual. Porque Jerusalém está arruinada e Judá está caída, porque suas línguas e seus feitos são contra o Senhor. O aspecto de seus semblantes testemunha contra eles, e eles declaram seu pecado como Sodoma. Eles não os escondem. Ai da sua alma, porque eles fazem o mal como recompensa para si mesmos. Naquele dia, naquele dia, o Senhor removerá o esplendor de seus ornamentos tilintantes. Deus vai remover. Que circundam seus pés e suas tiaras e seus arcos, circulares como a lua, os cordões e os braceletes e os cachecóis, os gorros e os ornamentos das pernas e as bandanas e os pingentes e os brincos e os anéis, as joias de nariz. Isaías 3, 8, 9, 18 a 21. Certo? Então, Deus aí se colocando como aquele que vai promover ali uma reforma, né, em Jerusalém, no seu povo, e essa reforma é acompanhada por uma retirada dos ornamentos, das joias, dos braceletes, dos brincos, dos anéis, aí um detalhamento bem significativo, né, e deve servir de lição para todos nós. O caos espiritual, a rebelião, né, Judá caída, enfim, essa queda está associada aí também. Essa condição espiritual caída é caracterizada pelo uso de adornos, de joias, de ornamentos. E a reforma espiritual está relacionada à retirada disso tudo. Pouco mais adiante, é, Jeremias. Jeremias 4, 17 e depois o verso 30. Ela, Jerusalém, rebelou-se contra mim, diz o Senhor. E quando fores assolada, o que farás? Embora tu te vistas com carmesim, embora te adornes com ornamentos de ouro,
embora cubras a tua face com pintura, vejam bem, pintura, em vão te farias bela. Teus amantes te desprezarão, eles buscarão a tua vida. Aqui, Jerusalém, Jerusalém é apontada aqui numa condição de adultério espiritual. Povo adúltero, né? Lembram quando Jesus acusou lá o povo? Adúlteros? Era principalmente no sentido de adultério espiritual, certo? Jerusalém buscando outros deuses, os amantes, né? Aqueles que ela acreditava que trariam ali sucesso, prosperidade, vitórias. Mas Deus adverte que nada disso serviria, porque ela seria assolada de qualquer forma. E a condição dela é de uma mulher ali, ó, com o rosto pintado, uma mulher maquiada, uma mulher cheia de ornamentos. Pedir que mantenham aí o microfone fechado, por gentileza. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vamos avançando. Quando nós chegamos ali no Novo Testamento, as orientações se repetem. Paulo, Pedro vão reforçar isso, porque vivia-se ali na época do Império Romano e era muito comum, nós temos aqui uma pintura, né, uma ilustração, era muito comum as mulheres adornarem-se, né, usarem brincos, colares e adornarem inclusive os cabelos. As mulheres da nobreza, né, colocavam tiaras, colocavam ali joias, pérolas na cabeleira, né? Faziam ali penteados ali extravagantes. E Pedro ali lembra, o adorno delas não seja o exterior, no entrelaçamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário. Então nós somos chamados aí a termos uma norma mais elevada. O cristão deve chamar a atenção não pelo seu exterior, mas pelo seu interior. Por uma vida consagrada, uma vida de fé, de devoção, práticas de piedade, de beneficência social. É assim que devemos chamar a atenção, não para nós, jamais, né? Mas para o Evangelho, para Deus. Jesus, né? Que deve ser o centro do Evangelho. Quando as pessoas se adornam, né? Quando as pessoas colocam joias, enfim, estão chamando a atenção para si mesmos. Estão chamando a atenção para o eu, a vaidade, o orgulho. Lembre-se de Lúcifer, né? As descrições que nós temos na Bíblia, que ele andava ali no meio das pedras afogueadas, né? Estava no meio das joias, né? Quando o coração dele se corrompeu, ele se tornou vaidoso, ok? Chegando ao Apocalipse, uma descrição também incrível. Vocês já sabem do que eu estou falando. Viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, tendo o cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Por que será que Babilônia é retratada dessa forma, nessa condição é, caída, né? Por que que as joias estão presentes? Porque ao longo de toda a Bíblia, e o Apocalipse vai retomar ali várias passagens, né, da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, sempre que uma condição espiritual
apóstata, caída ali é retratada, sempre há essa presença de joias, de adornos. Então, essa é a caracterização de uma condição espiritual caída. A apostasia está relacionada ao uso de joias, de adornos, né? Porque a vaidade toma conta do coração, as pessoas desviam seu olhar de Deus e agora querem gastar para a sua vaidade, né? Para chamarem a atenção. No caso aqui dessa prostituta, ela se corrompe com os reis da terra. Nós sabemos muito bem quem ela é, né? No tempo em que nós vivemos é o papado, certo? A mulher sobre a besta é o Estado, então ela domina o Estado e, portanto, ela está fornicando com os reis da terra e assim ela está cheia de joias e adereços e ouro e tudo mais. Ok? Essa é a condição dela. Bem, nos escritos de Ellen White, o que que nós temos? Texto aqui muito importante, hein? Essa foto aqui, ó, maioria aí dos cristãos, né, mundo cristão como um todo, acharia bem incrível, né? Uma pessoa devota, uma mulher está ali segurando a Bíblia, uma mulher cristã. Mas olha a luz que nós temos, irmãos. Testemunhos Seletos, volume 1, página 593, parágrafo 2. Que os que têm tido experiência cuidem em não fazer com que outros se desviem nesse ponto por causa de seu exemplo. Aquele anel que vos cerca o dedo talvez seja muito simples, é só um anelzinho ali, ó. Quase não aparece, né? Talvez seja muito simples, mas é inútil e o seu uso exerce errônea influência sobre outros. Uma influência errônea. Irmãos, quando eu era criança ainda, estava ali, era um juvenil, né? O pastor lá do nosso distrito, foi até o pastor que me batizou, ele contou uma experiência que ele teve numa igreja, né, num outro distrito, em que uma mulher ficou possessa e ali os diáconos foram junto com ele, as diaconisas, né, para tentar ali controlar aquela situação. E uma diaconisa usava um anel que, nas palavras dele, de bala doce, né, usava-se essa expressão antigamente. Um anelzinho de plástico que vinha ali junto com uma bala, alguma coisa assim, uma guloseima. E a diaconisa estava usando aquele anelzinho. E o inimigo olhou para ela, né, falando, né, a partir da outra pessoa que estava possessa, né, e perguntou à diaconisa: O que você está fazendo aqui? Você já é minha. Você já é minha. Ok? Então, aqui está, irmãos. Aquele anel que você cerca o dedo talvez seja muito simples, mas a influência é errônea. É uma pedra de tropeço. É um mau testemunho. Sobre a maquiagem, a irmã White também escreveu alguma coisa sobre maquiagem. Tivemos aí em Düsseldorf oportunidade de estudar a natureza humana. Então, ela vai falar sobre a natureza humana. Entravam senhoras, tiravam o casaco e então se miravam de todos os lados, para ver se o vestido estava impecável. Então retocavam a maquiagem. Por muito tempo se demoravam em frente ao espelho, a fim de terem o melhor aspecto aos olhos humanos. Retocavam ali a maquiagem e se demoravam em frente ao espelho. Sabe o que que nós nos lembramos? Olha aqui, ó. Estão vendo aí? Todo ser humano adora um Deus. O Deus aqui da jovem. Estão vendo no espelho? Devemos ter cuidado com a vaidade. Em outra ocasião eu falo sobre esses outros deuses aqui, tá? Que aparecem aqui nessa ilustração. Pensei na lei de Deus, o grande espelho moral no qual deve mirar o pecador para descobrir os defeitos de seu caráter.
Se todos estudassem a lei de Deus, o padrão moral de caráter, tão diligentemente e criticamente como muitos fazem, com o auxílio do espelho em relação à sua aparência exterior, com o propósito de corrigir e reformar todo o defeito do caráter, que transformações não se verificariam neles? Para conhecê-lo, página 292, parágrafo 2. Sobre a aliança de casamento, Testemunhos Seletos, volume 1. Nos países em que o costume for imperioso, ou seja, tem mesmo que usar, caso contrário, a pessoa ali é mal vista, enfim. Nos países em que o costume for imperioso, não temos o encargo de condenar os que usarem sua aliança, que o façam caso possam fazê-lo em boa consciência. Testemunhos Seletos, volume 1, página 601, parágrafo 1. Mas cuidado também com a vaidade, né? Compre uma aliança mais barata. Muitos recursos deixam de ser utilizados no auxílio aos pobres, a pregação do evangelho, às vezes para se utilizar numa aliança. Você corre o risco ali de o bandido ali, o marginal, mandar você arrancar ele e levar a aliança, né? Então temos muitas passagens aí do Espírito de Profecia, não dá tempo para ler, sobre esse tópico. Olha, nossas palavras, nossos atos, nosso traje, nosso procedimento, até a expressão fisionômica tem sua influência. Parábolas de Jesus, página 181, parágrafo 2. Então, tudo tem a sua influência. Trajar-se com simplicidade e abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda a espécie está em harmonia com nossa fé. Testemunhos Seletos, volume 1, 350, parágrafo 3. Veja, não é o ornamento mais chamativo, mais extravagante. Ornamento de toda espécie. Tudo quanto é ornamento, né? A correntinha, o anelzinho, o brinquinho, tudo. Posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Votado, voto oficial. Que na área do adorno pessoal não sejam usados colares, brincos, braceletes, anéis com pedras e outros anéis ornamentais. Por alguma razão, esse tipo de anel aqui começou a se tornar comum, inclusive no nosso meio. Tem ali a aliança, a pessoa usa ali, chama de aparador de aliança, né? Já ouviu falar? Isso aqui é um anel, certo? Que mais? Artigos como relógios ornamentais. Está vendo esse relojão aqui? A pessoa não precisa de um relógio desse para olhar as horas, né? Para estar informado sobre as horas. Broches, abotoaduras, etc., artísticos devem ser escolhidos em harmonia com os princípios cristãos de simplicidade, modéstia e economia. Não é pecado ter um relógio, mas não precisa ser um relógio como esse daí, um relógio que você vai gastar horrores, né? Princípio de modéstia, simplicidade e economia, certo? Voto do Concílio Outonal da Igreja de 1972. A Bíblia associa os cosméticos pomposos com paganismo e apostasia. Está no livro Nisto Cremos, página 358. No tocante a cosméticos, portanto, cremos que os cristãos deveriam manter a aparência natural e saudável. Busque ter um aspecto saudável, natural, né? Manual da Igreja. Se alguém achou assim, aquele voto lá do concílio foi de 1972, enfim, foi só reafirmando, tá, irmãos? Só reafirmando. E a igreja vem reafirmando até hoje. Essa daqui é a edição do Manual de 2022, a edição mais atual. Olha o que que nós temos lá. É claramente ensinado nas Escrituras que o uso de joias é contrário à vontade de Deus. Então, essa é a conclusão do estudo aqui de hoje. É contrário. Qualquer joia, adorno, né? Isso deve ser banido do nosso meio. Devemos buscar reforma e reavivamento. Ok? Concluindo então, porque está acabando aqui o nosso tempo, meu compromisso com Deus, lançarei fora tudo que impede que minhas orações sejam atendidas. Permitirei que Deus seja o centro de minha vida, abstendo-me de todo tipo de vaidade. Darei um testemunho de bom gosto, modéstia e simplicidade. Irmãos,
que Deus esteja sempre no centro da nossa vida, inclusive da nossa pregação. É por isso que nós não ficamos falando disso o tempo todo, falando de roupa, falando de cabelo, falando de joias. Por quê? O nosso foco é Cristo. Se a pessoa tem um coração quebrantado, contrito, se a pessoa está consagrada, vai partir dela, certo? Mas nós também devemos orientar os candidatos ao batismo, depois do batismo, orientar a igreja. Isso também faz parte da mensagem, certo? Mas não deve ser o centro da mensagem. Não devemos ali ficar nutrindo uma postura policialesca, né? Fiscalizando um e outro. Mas devemos sim transmitir esse conteúdo. Então, veja, o projeto Pomni já está aí há alguns anos, já tratamos aí de muitos assuntos. No nosso canal, temos aí várias playlists, né, para quem está chegando agora. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é o canal do Projeto Pomni. Se você não é inscrito, inscreva-se, por gentileza, curta, compartilhe esse vídeo. Aqui no campo das playlists, né, temos vários livros ali, O Grande Conflito, Eventos Finais, conteúdos ali relacionados à medicina alternativa, preparação para a crise final, enfim, temos muitas coisas. E hoje, depois de todo esse tempo, separamos então esse estudo sobre joias, pinturas, né? Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma vida de consagração. Muito tempo atrás eu assisti aquele filme A Lista de Schindler, e no final, não sei quantos se lembram, né, o Schindler, ele vai se despedindo dos judeus porque ele precisa fugir, porque para todos os efeitos ele havia explorado o trabalho escravo dos judeus, né? E ele olha assim para a lapela do paletó dele, e ele vê ali um broche, ele se lembra que ele poderia ter vendido aquele broche de ouro e ajudado a salvar mais um judeu que fosse. Então ele fica arrependido, né? Então reflita bem, né, em coisas que você tem, coisas supérfluas. Quem sabe aí uma joia aí guardada, até mesmo da época que você usava, talvez você não usa mais, mas você deixou isso aí guardado aí numa gaveta em algum lugar. Pense em vender isso e doar para alguma pessoa pobre, uma pessoa que está passando necessidades, fazer uma doação aí para a pregação do evangelho, né, adquirir literatura, certo? Que possamos refletir sobre isso. Certo, irmãos? O nosso tempo que está acabando. Alguém teria aí algum comentário bem rápido a fazer? Tá fechado, Elda. Fechado seu microfone. Só para acrescentar mais um detalhezinho, Deus, quando mandou Jacó fazer um altar quando ele saiu para Canaã, ele também. Deus mandou todos eles tirarem os deuses estranhos, as vestes e os adornos de suas orelhas. Foi o primeiro texto que nós lemos. Ah, acho que eu não peguei. Chegou um pouquinho depois. Uhum. Então é isso. Muito obrigado aí pelo lembrete. Vamos fazer uma rápida oração, nosso tempo vai acabar. Seu nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pelos momentos que aqui tivemos, estudando a Tua palavra, estudando conselhos inspirados, entendendo, Senhor, que a Tua igreja, ó Pai, tem reafirmado esses princípios bíblicos. Se alguém, ó Pai, tem lutado contra isso, porque cada um tem suas próprias lutas, que o Senhor dê forças a essa pessoa, ó Pai, que ela se sinta motivada a se libertar da vaidade, porque o Senhor em breve virá. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco ao longo deste sábado, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, irmãos. Amém. Tchau. Feliz sábado.